Olá pessoal, meu nome é Alan Lanza, sou gerente de novos negócios da empresa NSense e eu venho apresentar para vocês o nosso serviço de reduções de emissões fugitivas, denominado de LIDAR. Bom, o que são emissões fugitivas? São emissões indesejáveis de compostos orgânicos voláteis em concentrações de parte por milhão em volume, que nem sempre podem ser detectados por meio de inspeções visuais e que requerem equipamentos especiais, metodologias específicas e profissionais treinados para realizar sua quantificação. Bom, existem duas formas de se medir as emissões fugitivas. Você tem a forma direta, que é a medição física do fluxo e concentrações das fontes de vazamentos, na qual a gente está apresentando nesse vídeo, e a indireta, que é o uso de uma metodologia teórica para cálculo com estimativas das emissões fugitivas, né? Ou seja, o que entrou, o que saiu e o que sobrou aí no meio do caminho é calculado as emissões fugitivas de forma indireta. Bom, quais são as principais fontes de emissões fugitivas, né? Aí temos vários tipos de equipamentos que podem ser encontrados em um processo industrial, como bombas, válvulas, conexões de amostragem, compressores, pressões de escape. Equipamentos com válvulas, bombas e conexões são as maiores fontes de emissões de compostos orgânicos voláteis. Tá? Em refinarias e indústrias químicas, em média, são de 600 a 700 toneladas por ano, segundo a Agência Ambiental Americana. Mais de 90% das emissões fugitivas são de fontes de válvulas e conexões. A principal causa é devido ao desgaste normal ou manutenção inadequada das vedações e juntas. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o Programa de Detecção e Reparo de Vazamentos, denominado de LIDAR. Bom, existem duas técnicas capazes de reduzir as emissões fugitivas de vazamentos em equipamentos. A primeira é a substituição ou modificação dos equipamentos existentes nos locais. Ou dois, a implementação de um programa de detecção e reparo de vazamentos, ou LIDAR. Bom, o que é o LIDAR? O LIDAR é uma prática de trabalho destinada a identificar vazamentos em equipamentos de modo que possam reduzir as suas emissões através de reparos. Os componentes sujeitos à inspeção do programa LIDAR devem ser monitorados em intervalos específicos e regulares para determinar se há ou não vazamentos. Qualquer vazamento deve ser reparado ou substituído dentro de um prazo específico. A melhor forma de se calcular a eficiência de um programa LIDAR é pela análise e coleta dos dados da unidade de processo. Bom, quais são os principais benefícios do programa? Você tem os benefícios econômicos, devido à redução de perda de produtos e prêmio pago às seguradoras. Você tem benefícios ligados à saúde e segurança, pela redução de riscos de acidentes, paradas indesejadas para a manutenção e aumento da eficiência das operações. E você tem também a questão dos benefícios ambientais, pela redução de riscos ambientais, obtenções de licenças de operação, inventário de emissões mais precisas e atendimento a normas internacionais. Bom, como surgiu o LIDAR? Né? Ele surgiu através de uma metodologia desenvolvida pela Agência Ambiental Americana, denominado de Método 21, e foi introduzido em 1983 como uma metodologia a ser aplicada para o monitoramento de emissões fugitivas. Ele estabelece um protocolo no que diz respeito a tipo de tecnologia a ser utilizada, tempo de resposta, fatores de resposta, entre outros parâmetros críticos do programa. Inicialmente era exigido somente em refinarias, mas agora, com o tempo, foram implementadas em indústrias químicas e petroquímicas e hoje ela é utilizada em diversos outros ramos de atividade industrial. O método 21 permite determinar se um equipamento está vazando ou não dentro dos limites estabelecidos. Ele especifica equipamento como analisador de vapor tóxico,
que deve ser utilizado para determinar vazamentos de compostos orgânicos voláteis. Ele deve medir as definições de vazamento estabelecidas pela regulamentação ambiental, né, que são geralmente, dependendo dos países, né, varia entre 500 a 10.000 ppm. O método 21 não é recomendado um analisador específico, né, ou um fabricante, mas define as especificações de desempenho desses equipamentos que devem atender para uma padronização do programa. Entre os principais resultados da implementação do serviço de reduções de emissões fugitivas, você tem, em média, de 63% de reduções em refinarias, você tem, em média, reduções de 56% em indústrias químicas, você tem uma redução de custo em perda de produtos, em média, de $730 mil por ano por planta. E um estudo realizado pela ICF International identificou que o LIDAR é a maior oportunidade de reduções de emissões de metano. Tá? Bom, outra tecnologia que pode ser implementada no programa LIDAR é o uso de câmaras infravermelha de gás ótica. Elas permitem a visualização de vazamentos em tempo real. Ela reduz o tempo de duração das inspeções, ela é ideal para identificar grandes vazamentos, ideal também para identificar vazamentos de difícil acesso, ela permite maior segurança durante as inspeções, mas ela é uma tecnologia ainda que demanda muito treinamento especializado, é uma tecnologia ainda cara e ela não substitui as medições feitas pelos equipamentos dos analisadores de gases. Tá? Ela permite identificar grandes vazamentos, mas a quantificação ainda é feita por analisadores de gás. Bom, quais são as principais etapas de um programa de reduções de emissões fugitivas? Tá? Começa com a identificação dos componentes, a definição dos vazamentos, componentes para monitoramento, componentes para reparo e a manutenção dos registros gerados pelo programa. Bom, na primeira etapa, na identificação dos componentes, é feito todo o inventário de todas as possíveis fontes de vazamento, com número de identificação e sua localização na planta. Para isso, é realizado um estudo dos diagramas de processo e diagramas de instrumentação da planta e é feita uma auditoria para assegurar que os inventários condizem com o que realmente está instalado. Tá? Na segunda etapa é feita a definição dos vazamentos, ou seja, se estabelece quais são os parâmetros de definição de vazamento, que poderiam variar entre 10.500 ou 1.000 ppm. Tá? Isto geralmente é definida pela agência ambiental ou pela regulamentação local. Bom, a seguir é um exemplo de um diagrama com todos os equipamentos que possam ter uma possível fonte de emissão fugitiva e também é feita uma avaliação de todos os produtos que estão passando por esses equipamentos. Bom, na terceira etapa, né, para componentes para monitoramento, é utilizado o procedimento estabelecido pelo método 21 da EPA, onde é feita toda a avaliação de performance dos instrumentos de medição, é feita a calibração desses instrumentos e é feita a inspeção, né, o monitoramento de todos os equipamentos inventariados anteriormente. Né. Todos os registros das medições do instrumento também são coletadas, né, e também é definido os intervalos de monitoramento que dependem das regulamentações. Né? Isso pode variar em sendo semanalmente, mensal, ou semestral ou anual. Tá? Isso geralmente quem acaba definindo é a própria agência ambiental em determinados casos. Bom, após realizar a inspeção de todas as possíveis fontes de vazamentos,
é feito os procedimentos de reparo, né, uma vez que foram detectados os vazamentos acima dos limites estabelecidos. Esses reparos devem ser feitos o mais rápido possível. Em média, a primeira tentativa não deve passar de 5 a 15 dias. Caso não seja possível agendar uma parada programada para as manutenções dos componentes, é necessário explicar as razões pelas quais não foram realizados os reparos no devido tempo. A fonte de vazamento só poderá ser considerada reparada quando for confirmado que os limites estão abaixo dos estabelecidos pela norma. Ou seja, uma vez feitas as primeiras tentativas de reparo, é feita novamente uma inspeção com os equipamentos de analisadores de gás para saber se o equipamento foi reparado ou não. E a última etapa é a manutenção dos registros, né? Ou seja, manter uma lista com o número de identificação dos componentes sujeitos aos vazamentos, manter diagramas detalhado das especificações do desenho das tubulações e instrumentos e manter registro dos resultados obtidos pelo programa LIDAR, assim como o detalhamento das manutenções realizadas. Este é um tipo de serviço que ele é contínuo, então é muito importante o gerenciamento das informações coletadas para saber o desempenho do sucesso da redução das emissões fugitivas. Tá? É possível, a partir desses registros, gerar indicadores de desempenho. Aqui tem um exemplo de uma ficha, né, de reparo, na qual contém todas as informações coletadas durante a inspeção, como o equipamento que foi inspecionado, o tipo de equipamento, né, as concentrações que foram obtidas, né, as datas que aquelas foram coletadas, entre outras informações, como sua localização dentro do processo e inclusive até fotos, né, do equipamento. Essas informações são muito úteis para o departamento de manutenção conseguir fazer os reparos da maneira mais eficiente e eficaz. A partir dessas fichas de reparo, é feita novamente uma inspeção e, se o equipamento ainda apresentar vazamentos, essas fichas elas ainda ficam disponíveis para o pessoal de manutenção poder, eventualmente mais para frente, numa parada de manutenção, conseguir fazer o reparo devido. Bom, espero que tenham gostado da apresentação e tentei fazer um breve resumo das principais etapas e benefícios de um programa de reduções de emissões fugitivas. Caso tenham alguma sugestão ou pergunta, entre em contato conosco, estaremos à disposição para prestar maiores esclarecimentos. Obrigado e até mais.